Oi, gente, tudo bem com vocês? Sei que esta não é a melhor posição e nem a melhor das aberturas que vocês vão ver de um vlog, mas aqui a gente trabalha com a realidade, né? Então, cá estamos. Eu me maquiei pra fazer o vídeo de leituras do mês, mas simplesmente não deu tempo, porque eu tive que fazer muitas coisas e agora já é quase meia-noite. Então, e agora eu já fiquei com preguiça e aí eu não quero. Eu não gravei assim que eu terminei de me maquiar, que eu me maquiei acho que era mais 6 e pouco, porque eu queria que o meu cabelo estivesse seco, né? E ele tava meio molhado ainda. E aí o tempo foi passando, fui lendo e fui fazendo as coisas. Findou que não deu tempo de gravar. Eu ainda pensei, cogitei a possibilidade de gravar ali agora, 11 e pouco da noite, mas eu resolvi deixar pra amanhã mesmo. Aí eu vou tirar essa maquiagem, né? Tô pensando, né? Eu tô com preguiça de tirar, na verdade. E aí eu resolvi abrir porque praticamente... Tá. A gente quer mostrar uma coisa pra vocês. Caiu de novo. Ele quebrou. Guarda lá que amanhã a gente conserta essa parte. Tá aqui, ó. A Rani quer mostrar uma coisa pra vocês. Olha, mostrando. Olha, gente. Ele está de novo. Ele brilha. Ele tem lápis. Tem várias cores. Tem azul, tem verde, tem preto. Em todas essas cores. Aí tem um apontador todo roxo, olha. Chique, chique, né? Aí eu tenho minha borracha velha mesmo. Tudo. Deu? Aí aqui é verde. Cadê, mostrei? Espero que deem a data de vocês verem o estojo da Valentina. Pois é, como hoje é praticamente agosto, então a gente vai começar a iniciar o vlog do primeiro dia de agosto, lendo muito e fazendo algumas coisas. É isso. Falei pra vocês que eu ia fazer um vlog do dia de sábado, né? Aproveitar que eu vou fazer algumas coisinhas pra mostrar pra vocês e tal, e que eu também tava com uma meta, né, de leitura e tal. Mas deu um pouco erradinho. Mas, quer falar? Mas eu consegui finalizar a leitura que eu queria muito finalizar, que foi a leitura de Don Quixote. Faltava hoje, pra me terminar, faltava, eu acho que mais 30 páginas pra me terminar. Então eu tô meio assim, né? Eu realmente finalizei a leitura em agosto, que foi hoje, né? Dia 1º de agosto. Mas eu li boa parte dele em julho. Então eu não sei se eu considero ele uma leitura de julho ou se eu considero uma leitura de agosto, né? Mas se for pra dizer que eu realizei em julho, mas finalizar, de fato, foi em agosto, não tem pra onde, né? Então eu tô meio assim, mas tá bom. Eu queria muito ter finalizado ele ontem, muito mesmo, sabe? Eu tava assim, ó, com foco, mas só que não consegui. Não foi tempo suficiente, porque justamente ontem eu deixei, né, pra ontem. Eu tinha muitas coisas pra fazer. Então, não dava. Eu tinha que lavar meus cabelos, tinha que dar uma arrumada na casa mais, assim, um pouco pesada, sabe? Então não tinha como finalizar, entendeu? Mas tá bom. Quero dizer pra vocês que eu simplesmente amei esse livro com uma proporção que eu não consigo nem falar pra vocês, gente. Ele é muito legal, foi muito legal. Eu me diverti muito. É um livro extremamente divertido. É claro que tem algumas falas, assim, né, como é um livro muito antigo, né, assim, tem algumas falas meio entrucadas, assim, que tu não, né, fica meio assim, perdido e tal, mas nada que tire o prazer da leitura, sabe, nada que estrague a tua experiência, sabe, eu acredito. Eu não esperava por esse final, mas, ao mesmo tempo, eu não tava esperando nada, entendeu, do final, porque eu sentia que o objetivo, assim, do autor era a jornada, né, mesmo, né, e não o fato, assim, dos finalmente, entendeu? Como normalmente nos livros são, né? Então, eu curti muito a jornada, né, dele, do personagem, e então eu não tava, assim, esperando, né, muita coisa pro final. Eu já sabia, assim, que eu tava, na verdade, assim, eu não tava esperando que fosse um final surpreendente, entendeu? Porque, pra mim, o que aconteceu ali durante o percurso de todo o livro, pra mim já tava maravilhoso. Mas o final me surpreendeu. Eu não esperava por esse final, entendeu?
Tanto que eu nem tô considerando ele, nem tô sentindo tanto assim, sabe? Mas eu achei muito legal. Achei muito legal, gente. Eu ri muito, gente. Eu ri de gargalhar. Como eu nunca mais tinha rido em leituras, sabe? Todas as leituras que eu tenho realizado só são de chorar ou então de ter reação nenhuma, sabe? E essa eu gargalhei, cara, eu gargalhei muito, gente, de verdade. Eu fiquei assim, muito empolgada, entendeu? Com o que tava acontecendo. É muito divertido, realmente. Eu acho que o autor foi assim, excepcional na sátira, né? Como é que se, não é uma sátira, né? Como é que se diz, mano? Não sei, esqueci a palavra, mas tipo assim, na ironia que ele tava, eu acho que é, né? Tipo assim, na ironia que ele tava querendo fazer com essa. Como é que é o nome? Com essa leitura, sabe? Então, eu definitivamente, ó, amei. Amei. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu ainda vou fazer, hoje ainda é sábado, né? Eu ainda vou fazer algumas coisas, mas nada muito importante, assim, sabe? Que venha ser digno de mostrar pra vocês. Então, provavelmente, eu acredito que eu vou falar com vocês amanhã mesmo. E aí, amanhã, eu vou também tentar terminar um livro, finalizar um livro. Eu acho que nesses próximos dias eu vou tentar finalizar todos os livros em um dia. No máximo 2, entendeu? 2 dias. Porque todos os livros que eu tenho, que eu tô lendo, são livros que estão extremamente encaminhados pro fim. Então dá pra me finalizar. Tipo, amanhã eu queria finalizar a Teoria do Amor, que eu acho que falta. Eu acho que deve faltar umas 200 páginas. Só que é um livro muito fluido, sabe? Então eu consigo ler ele muito rápido. E qual é o outro? No Seu Olhar, que é a leitura que eu tô fazendo. Eu também acho que falta, sei lá, umas 150 páginas, sabe? Então eu acho que eu consigo também. Então eu vou tentar finalizar, assim, nos próximos dias, eles, né, esses livros que já estão bem encaminhados, né? Seu Olhar, Teoria do Amor, e qual mais? Eu não sei qual é mais que que tá bem encaminhado. Eu até anotei aqui. Pra ver se os que estão bem encaminhados Teoria do Amor, No Seu Olhar e Deus Trabalha no Turno da Noite, que é um audiobook. E é isso. Aí tem outros aqui que eu também, né, que eu coloquei aqui pra me ler, né? E aí eu não sei, tô pensando em assinar agora esse mês de agosto o Kindle Unlimited, porque eu queria ler 2 livros que estão lá, entendeu? Mas eu não sei, eu vou deixar pra me ler, porque vou deixar pra me assinar lá pelo meio do mês, entendeu? Lá pelo dia 15. Ou, lá pelo dia 15, por aí. Porque aí eu já vou ter terminado de ler esses livros que eu já tenho em mãos, que eu já tô encaminhada, né? E aí fica melhor, assim, pra não ficar acumulando, sabe? Leitura. Eu não gosto de ficar com leituras muitas leituras em andamento, como eu tô agora, entendeu? Eu acho que não é muito saudável pra minha pessoa. Eu acho que tem que ficar com 2, 3, né? Mais 2 ou 3, eu acho que não é viável, mas assim, um monte de leituras. E leituras com gêneros parecidos, como é o caso, né, No Seu Olhar e Teoria do Amor, são romances. Então, romance romântico, então não deveria, né, estar assim na minha concepção, né? Então, se fosse assim, leituras com gêneros diferentes, tudo bem, né? Mas enfim. É isso. Até mais. Gente, eu vim só fazer uma atualização aqui, né, do blog, né? Que eu fiquei de postar mais pra vocês no sábado, né? No domingo, aliás, né? Falando, né? Sobre as leituras e tudo mais. Mas a verdade é que, como eu li muito sexta e sábado, eu fiquei assim, frenética nas leituras, que era pra justamente terminar o livro a tempo. Então, eu não consegui ler muitas coisas. Eu acho que eu li umas 3 páginas de No Seu Olhar. E eu não consegui ler muito. Então, como eu não tava lendo muito, não tava acontecendo nada demais, eu resolvi não gravar. Não tinha muita coisa, assim, eu senti que não tinha muita coisa pra mostrar, então eu resolvi não gravar. Mas hoje, segunda-feira, gente, de manhã, hoje é segunda-feira de tarde, 4 horas da tarde, eu li muito Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Eu acho que eu li uns 5 capítulos, não, 5 não, mais capítulos. Eu me lembro, deixa eu ver se não dá pra ver. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é o texto integral. Gente, eu gostei muito, tô gostando muito. Acho extremamente interessante, sabe? Como eu não consigo explicar. Inclusive eu pensei assim, será que eu leio
Será que eu dou continuidade, né? Porque como eu tava tomando café, né? Eu geralmente tomo café lendo um e-book, porque fica mais fácil de ler, né? Enquanto eu como, do que o livro, né? Que a gente tem que ficar folheando, né? Não dá muito. E aí, eu pensei, sinceramente, será que eu leio Teoria do Amor, que também tá em e-book? Ou será que que Teoria do Amor também tá bem encaminhada, né? Tô em 40% dessa leitura. Ou será que eu dou continuidade no Machado de Assis? Porque assim, poxa, eu não tô tão assim, eu venho de uma vibe de ter lido muitos clássicos, então será que eu dou continuidade a esse aqui? Fiquei pensando, né? Mas a gente falou assim, não, eu vou ler. Vou ler aqui o Memórias Póstumas. E aí eu comecei a ler, gente. E ficou tão legal. Ficou tão legal que eu quase não parava de ler. Eu só parei porque realmente tinha algumas coisas pra fazer. Eu gostei muito, entendeu? Então, eu acho que essa semana eu vou dar prioridade pra ele, tá? Então, assim, na parte da manhã e na parte da tarde que a minha filha dorme, né? Eu vou ler ele, entendeu? Eu vou ler Memórias Póstumas, tá bom? Eu não sei como é que vai ficar esse vlog, eu não tô pensando se eu faço ele da semana, né? Não sei, vou ver o que eu faço. Mas eu vim fazer essa atualização. Vou pensar no que eu faço sobre esse vlog. E aí eu venho finalizar pra vocês qualquer coisa, tá bom? E é isso. Vocês viram aí amanhã. Vou fazer minha unha quinta-feira. Rosa aqui. Finalmente eu estava muito vou sair. Finalmente vai chegar o dia. Eu tô amando esse amarelo. Vou mostrar pra vocês que eu tô amando sair. Eu tô aproveitando super, gravando vários vídeos com esse tom, porque ele é muito legal. Tô muito bonito. E com essa unha quadrada aqui também valoriza bastante esse amarelo. Mas, finalmente vai chegar o dia de eu pintar de rosa. O rosa que eu tava querendo muito usar. Então eu vou mostrar pra vocês que tá ali. Aí eu tava gravando os vídeos, né? De leituras do mês. E aí, agora eu vou ver se eu leio. Não sei, eu li bastante de manhã. Então não sei se agora eu leio, se eu edito os vídeos, eu posto logo. Não sei, mas de qualquer forma é isso. Qualquer coisa eu venho atualizar vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, vim aqui fazer atualizações, né? O que eu quero falar pra vocês? Eu sentei hoje, finalmente consegui sentar pra me planejar, pra me organizar, pra me escrever. E, gente, primeiro eu quero dizer pra vocês que eu estou extremamente empolgada pra ler aqueles 2 livros do Joe Dispenza, eu acho que é assim o nome dele, que é Quebrando o Hábito de Ser Você e Como Se Tornar Sobrenatural. Eu estou muito empolgada para começar a ler esses livros. Mas eu sentei, né, hoje me organizei, me planejei para ver quando que eu ia ler determinado livro, para ver se dessa vez, nesse mês de agosto, eu conseguia cumprir pelo menos minimamente a meta que eu estabeleci de leituras, né, pro mês. Então, o que eu fiz? Eu decidi que essa semana, no caso até sexta-feira, eu quero ter terminado de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e No Seu Olhar. Hoje eu li de manhã, né, Memórias Póstumas, eu acho que eu tô em 19%, se eu não me engano. Então, assim, tá bem avançadinho até, sabe? Tô achando muito legal, tá? É uma leitura extremamente... É muito boa, não sei explicar, sabe? É um clássico, né, gente? Ele fala, assim, de coisas totalmente aleatórias, assim, mas é muito legal, entendeu? Ele tá... Eu pesquisei, né? Falar pra vocês que eu pesquisei um dia, falando sobre pesquisando sobre memórias póstumas, e pelo que eu entendi, é um homem contando a história dele depois que ele morreu. Agora, pra quem que ele está contando, não sei, já ouvi muitas referências aí, né, das pessoas dizendo pra quem que ele tá contando e tal, mas eu mesmo, assim, lendo, ao passo que eu estou lendo, não tô conseguindo captar exatamente pra quem que ele está contando, sabe? Mas tô achando bem interessante, é basicamente disso assim que se trata, sabe? E ele vai falando, é tipo como se fosse uma biografia de uma pessoa morta, né? E aí hoje, quando eu li umas partes em que ele tava tendo meio que uns devaneios, meio que uns delírios, sabe? Então ele tava conversando com a natureza, falando sobre alguma coisa sobre por que ele existiu, sabe? Uma coisa assim bem aleatória mesmo, bem devaneio mesmo, sabe? Achei interessante, mas tá aí, tá se encaminhando, tá fluindo bem. E o outro livro, né, que eu falei pra vocês que eu vou ler, né, nessa semana até sexta-feira, que hoje é terça-feira, então quero terminar, é esse aqui, né, No Seu Olhar. Eu já tô na página 300, e esse 302, e esse livro tem 417 páginas, ou seja, faltam aí 117 páginas pra me terminar de ler. Hoje, eu estabeleci que eu queria ler 3 horas e 20, queria fazer 3 horas e 20 de leitura. Só que eu só comecei a somar isso de tarde, né, então a quantidade de leituras que eu fiz de manhã já não contou, né, então eu tô contando aqui, aí eu já li 50 minutos. Faltam aí mais 2
2 horas e... sei lá, 2 horas e meia, eu acho, pra isso. E dá falta, e aí já é umas 7 e pouco, aí eu vou começar a ler, né? E eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês do que se tratava no seu olhar em algum momento, mas eu acredito que não. Então, principalmente nesse blog eu não falei, né? Então eu vou falar. Aqui, né, a gente vai ter uma advogada, uma mulher, que ela é advogada, e que ela é a Maria. E que ela é... eu acho que ela é mexicana, gente, não tenho certeza. Ela é filha de imigrantes, na verdade, né? Ela não é mexicana, né? Ela nasceu, né? Mas os pais dela são, né? Mexicanos. E aí ela é advogada e tudo mais. E aí a Maria decide que ela vai morar de novo assim, meio que perto dos pais dela, porque aconteceu alguma coisa na vida dela, onde ela morava antes, que fez com que ela quisesse voltar, né? Por isso, pra vida dela, assim, pra ficar mais perto da família, vamos dizer, né? E aí ela... basicamente é isso, né? Sobre a Maria. E aí a gente tem o Polly. O Polly é um homem meio complicado, né? Assim, aparentemente. Ele é lutador, né, de boxe, mas ele também estuda, também faz faculdade, também trabalha. E aí eles se encontram numa situação meio que inusitada, né? Ele acabou de participar de uma luta, então a cara dele assim tá meio deformada assim. E aí ela encontra... não, ela tem algum problema lá no carro, dá algum problema no carro, não me lembro bem o que acontece. Sei lá, um problema no carro dela. E aí ela fica desesperada e tal, porque ela tá sem bateria no celular e ela não sabe o que fazer. Aí o Colin para e fica pensando, será que eu devo ajudar ela? Eu com essa cara aqui, com certeza ela vai me achar. E ele é bonitão, né, forte e tudo mais, né, lutador, né? Então dá pra esperar mais ou menos o perfil da aparência dele, né? Mas aí no caso da aparência dele, do rosto dele tá tudo deformado, né, por causa da luta. E aí ele fica pensando, será que vale a pena tentar ajudar ela? Eu acho que ela vai mais se assustar do que querer me ajuda, mas ele vai lá e oferece, né, ajuda, ver se ela quer. E ela diz que não. Só que ele, tipo assim, dá a entender, ele não fala exatamente com essas palavras, mas ele dá a entender pra ela que tá tudo bem, ela fica com medo e tudo mais, né, por causa do rosto dele, mas ele tá disposto a lhe ajudar, porque ele viu, né, que ela tava passando ali por uma situação meio difícil, que se ela quisesse, ele podia ajudar ela a trocar, né, o pneu e tal. Aí, e que ela podia se afastar, né, assim, se ela quisesse, assim, só pra ele fazer lá, pra ela ficar se sentindo pelo menos um pouco segura, né. Aí ela fica meio assim, aí ela pergunta assim, ela fica, né, aceita ou não aceita a ajuda desse homem? E aí ela decide que ela pega o celular dele pra ligar pra irmã dela, pra falar, né, a situação que ela tava. E aí ela liga, só que a irmã dela não atende. E aí ela fala, meu Deus do céu, como é da minha vida? Aí ele fala assim, tá, já que tu, né, pelo que ele percebe, ela não foi atendida. Aí ele fala assim, tem certeza que não quer que eu te ajude a trocar, né, tal, o pneu? Ela finalmente aceita. E aí ele vai embora, né, tá, troca e tudo mais, ele vai embora. E aí ela fica assim, desesperada, com aquela situação muito nervosa, porque, né, ele tava com cara deformado, então, tipo assim, parecia, né, um filme de terror. Ela fica muito chocada, mas ao mesmo tempo ela fica surpresa, porque ele não fez nada de mal, ele só queria realmente ajudar. E aí ela conta toda essa experiência pra irmã dela e tudo mais. E aí vai se desenrolando, assim, basicamente, né, em como eles vão se encontrar, de novo e tudo mais, né, aquela coisa toda. É basicamente isso, sabe? Só que tem um suspensezinho aqui, né, que rola e tal, pelo passado da Maria, né, e que é bem interessante e tal, e também o histórico, né, do Colin também, ele vem, assim, pra mexer um pouco com os sentimentos dela, né, mas é muito legal, tá sendo muito legal, né, eu ainda não terminei, eu tô nessa parte de descobrir o passado dela, né, assim, mais a fundo, né, das coisas que aconteceram lá, eu confesso pra vocês que isso aqui é uma releitura, né, e que eu não lembro nada do que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que é isso que tá acontecendo, sabe? É muito legal, então assim, eu tô achando bem fluida, bem interessante, eu li super rapidinho, eu acho que eu li quase umas 25 páginas, em, sei lá, 30 minutos, eu considero muito, né, porque eu acho que eu li 10 páginas em 25 minutos, entendeu? Então, se eu li 25 páginas em 25 minutos, eu li quase 1 minuto por página, né, então eu achei que foi bom, entendeu? Ai, meu Deus. Então eu achei que tá sendo bom. E aí é isso, gente. Eu vou continuar fazendo. Ai, meu Deus. Oi, gente. Não, oi, galera. Eu te alegrinha. Aí eu vou continuar fazendo aqui a leitura. Agora, né, já terminei de ajeitar umas coisas aqui em casa que estavam faltando. Eu achei que eu ia comprar uma janta, mas eu acho que não. Então eu vou aproveitar pra mim ler bastante. Aí é isso. Eu não sei se eu finalizo esse vlog logo, porque eu acho que eu não vou terminar de ler. Acho que eu não tenho memória suficiente pra terminar de ler.
esses livros pra poder terminar o vlog, né? Mas não sei. Bora ver. Qualquer coisa eu vou ver quanto que tá dando aí de minutos. Qualquer coisa eu venho finalizar logo com vocês. Tá bom? É isso. Tudo bem com vocês? Gente, era pra mim terminar esse vlog hoje, né? Porque a minha intenção era... Eu nem cheguei a falar pra vocês, né? Mas a minha intenção era terminar o vlog junto com as 2 leituras que eu planejava terminar hoje, que é sexta-feira. Que é o Memórias Póstumas, de Brás Cubas e o No Seu Olhar. Era pra me terminar hoje. Mas acontece que lá no Kindle diz que eu tô na página 30 e pouco, acho que é 30 e pouco. Acho que eu tô em 25% da leitura, então eu não sei, eu acho que tá meio bugado. Mas lá diz que falta 7 horas, né, de leituras, então eu não tenho certeza quanto tempo falta. Mas se falta 7 horas, eu acredito que eu consigo ler metade disso hoje e metade amanhã. Então eu vou terminar só amanhã de ler Memórias Póstumas. Mas No Seu Olhar, que eu tô com ele aqui, eu vou conseguir terminar de ler ele hoje, sim, porque eu acho que falta, umas 80 e poucas páginas pra me terminar ele. Eu tô na página 330, não lembro qual foi a página que eu criei. Não é 330. Eu acho que era por aqui, eu acho que eu não anotei, eu fiz um favor. Eu fiz um favor a mim mesma e não anotei. Ou será que eu anotei? Peraí, acho que eu anotei sim. Tô lembrando que eu anotei. Cadê? Aqui. Eu parei aqui na 327. E o livro tem 417 páginas. Então, 327 falta... Ai, não sou boa de conta, gente. Sou péssima de conta, na verdade. Tira 17. Falta 100, né? 100. Eu acho que faltam mais 80 e poucas mesmo. Acho que faltam mais 80 e poucas páginas. Então, e esse livro flui muito, né? Eu já falei isso pra vocês, flui muito fluido. Então eu acredito que eu vou conseguir terminar de ler ele ainda hoje, né? Porque tem algumas coisas que eram pra me fazer, que eu faço, né? No dia de hoje, mas eu não vou fazer. Então eu vou conseguir é uma coisa que ocupa bastante meu tempo. Ocupa parte, né, do meu tempo. E aí eu vou poder usar esse horário que eu fazia essa coisa pra ler. Então é isso que eu vou fazer isso hoje. Eu vou terminar ele e eu vou tentar ler o Memórias Póstumas. Pelo menos assim, umas 2h30. Pra deixar assim só um pouco de horas pra amanhã. Porque amanhã eu vou estar no meu trabalho. E aí eu vou levar, né, o tablet. Aí eu vou conseguir ler lá, né? Porque eu consigo ler bastante lá. Então, a minha intenção era terminar o vlog hoje, né? Mas não sei se... Aí, de novo, a dúvida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de ler esse livro hoje. E aí eu vou ver quanto eu termino, quanto eu chego, em que parte eu chego de Memórias Póstumas. Se eu ver que falta muito, aí eu finalizo esse vlog hoje e já posto ele amanhã mesmo, no sábado. E se não, se faltar poucas horas pra me ler o Memórias Póstumas, aí eu termino amanhã de ler. E aí eu termino o vlog, né? Amanhã. Então, é isso, gente. Por enquanto eu tô aqui atrás da minha casa, eu tava escrevendo, né? Tomando café. Aí agora chegou a hora de outros compromissos. E é isso, gente. Você vê que minha unha um pouco maravilhosa, só que eu simplesmente já borrei aqui. Não sei o que dá pra ver. Mas tá linda, tava doida pra pintar com esse esmalte. Agora, finalmente. É porque tá muito claro aqui, não dá dando pra realçar bem a beleza desse esmalte. Mas ele é muito lindo. É isso. Até depois. Oi, gente. Voltamos para finalizar finalmente esse vlog, né? E aí, o que eu queria dizer pra vocês é que eu finalizei a leitura de No Seu Olhar. Como minha filha tá assistindo um vídeo aqui, eu tô colocando no fone, né? Pra ver se abafa um pouco o vídeo dela, né? Mas estou aqui com o livro. Finalizei agorinha. Hoje é sábado. E eu finalizei esse livro agora. E, gente, não sei. Quando eu comecei a ler esse livro, eu espero que esteja saindo legal. Quando eu comecei a ler esse livro, a releitura, né, aliás, né? Eu gostei bastante. Comecei, né, assim, é um romance empolgante e tudo mais, né? É muito fluido, né? Os diálogos, tem muitos diálogos, né? Então acaba sendo, né, mais fluido, assim, né, na leitura. Então eu tava gostando muito, sabe? E a construção, né, de como eles são diferentes um pro outro. A construção do romance mesmo, sabe? Tava muito legal. Mas, assim, um pouco mais, assim, do meio pro fim, eu já senti, assim, uma coisa, assim, não sei, focou mais no suspense, né, que tem aqui na leitura, né, que fala do passado. Acho que eu cheguei a comentar pra vocês em determinada parte aqui do vlog, né, que tem um suspense relacionado ao passado da Maria, que em outra cidade, né, que ela trabalhava, em um caso que ela
estava encarregada. Tem um suspense. E assim, desde o começo, o livro mostra que vai ter esse suspense e tudo mais, que, né, o livro vai se encaminhar por esse caminho. Se encaminhar por esse caminho, ótimo, né? Ele vai encaminhar. Não tem. É uma coisa. E aí, o que acontece? Só que foi falando e tal, falava um pouco do suspense, legal, não sei o que, achava ali um gostinho. Mas aí depois, gente, um pouco mais do meio pro fim, eu senti assim que esse suspense já tava me irritando. E olha que eu não lembrava, gente, o que tinha acontecido. Eu não lembrava, realmente, era pra mim estar, tipo, empolgada e curiosa pra saber o que tinha acontecido. Mas eu fiquei irritada, porque, tipo assim, ficava só falando das perguntas, ficava mencionando as perguntas que se passavam pela cabeça dos personagens, das dúvidas que eles tinham relacionado ao que poderia ser, ao que poderia ter acontecido, entendeu? Pra resolver, né, esse suspense, pra resolver esse caso. E aí, tipo assim, gente, isso aí não é pra deixar pro leitor, entendeu? Eu comecei a me questionar isso, né, tipo, não era o leitor que era pra ficar analisando as possíveis respostas. E aí eu senti assim, ficou meio, não gostei disso, entendeu? E também aí ficou focando muito, né, depois do meio, tipo, do fim, assim, a partir do fim focou totalmente nessa parte do suspense, e nem falava mais do romance, nem falava mais se eles, né, se iam se dar bem, se não iam, tipo, focou totalmente nesse suspense. E isso me deixou isso me deixou um pouco frustrada, sabe, assim, parece que foi muito por esse caminho, assim, do suspense, pra deixar o leitor desesperado por saber respostas, entendeu? Aí eu acho que isso não ficou muito legal, ficou um suspense muito forçado, vamos dizer assim, na minha cabeça ficou assim, um suspense muito forçado, porque parecia assim que a gente só tava, vou falar por mim, né? Parecia que eu só tava querendo saber quem era que tava por trás daquilo. Eu não queria saber se o Colin e a Maria iam ficar, se eles iam continuar, se a família dela ia aprovar ele, se não ia, não tava nem aí, entendeu? Tipo, parecia que que a história, que o livro se tratava só sobre esse suspense, né, que envolvia aí o passado da Maria. E o romance ficou, caguei e andei, entendeu? Aí eu fiquei meio frustrada, entendeu? Tipo, no final, né? Assim, ele entrega, né, o epílogo, né, entrega legal, né, o que acontece e tal, aquela coisa, né, de felizes para sempre, não sei o que. É muito bom isso aí. Só que, como eu falei, parece assim que naquela parte crucial, onde a gente quer estar mais empolgada, mais interessada, ele ficou colocando muitas essas dúvidas e dúvidas que deveriam ser questões que o leitor deveria se fazer. Não tá escrito. Na minha cabeça de leitor é assim que deveria acontecer, né? E não um romance. Então parece assim, ó, que no começo tava entregando tudo, tipo, aqui vai nascer um romance avassalador e esse homem, ele não serve pra ela, mas ela gosta dele. Aí depois do nada não, né? Mas começou assim, passou totalmente, é como se fosse 2 livros, sabe, em um, né? Então eu senti assim. Então, eu não favoritei como eu achei que eu ia favoritar de novo, sabe? Eu acho que fica em umas 4 estrelas, né? Eu gostei muito, gostei e tal, tem um final legal, maravilhoso, mas essa virada, assim, de percepção, tipo, só voltado pra isso, me frustrou, entendeu? E sabe o que é mais engraçado? Eu vou falar pra vocês, sabe o que é mais, assim, foi mais doido? É que o suspense, ele tava relacionado à Maria, ao passado da Maria. Só que a gente via mais o ponto de vista do Colin. A gente não via o ponto, assim, a gente via, assim, lógico, né, mas dava pra, na leitura, assim, o foco ficava mais no Colin resolver o suspense do passado da Maria. E a Maria, que é bom, coitada, ficou sumida, entendeu, da história. Inclusive, quando ela tem uma crise, né, eu falo assim, meu Deus do céu, mano, me deu vontade de rir, porque, tipo assim, parecia que a personagem não... Ai, não sei, gente, não sei explicar, mas é essa a minha sensação, entendeu? Eu gostei, mas não tanto quanto eu achei que eu ia gostar, né? E aí, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tava lendo, eu consegui ler bastante ontem, mas não finalizei. E eu acho que amanhã eu também não vou conseguir finalizar. Acho que dificilmente eu vou conseguir ler alguma coisa amanhã, né? Que amanhã é Dia dos Pais, a gente tá pretendendo fazer uma coisinha e tal, né? Então, eu acho que eu não vou conseguir ler. Mas, se eu conseguir ler, eu vou dar prioridade pra ler Memórias Póstumas, né? E aí eu converso com vocês, né, sobre as próximas leituras que eu pretendo fazer e quando eu terminar o Memórias Póstumas no outro vlog, né? Na semana que vem. Por enquanto, é isso, né? E aí eu vou finalizar aqui com vocês nessa posição maravilhosa, né? E aí, o que eu ia falar? Eu ia falar mais uma coisa. Sobre Memórias Póstumas, né? Eu tô gostando bastante, tô achando bem interessante. Mas eu sinto
que esse era um livro que era pra mim estar lendo em voz alta. Eu queria gravar um vídeo, inclusive, falando sobre isso, né? Mas eu acho que esse era um vídeo que... Um vídeo já é ótimo. Um livro que eu deveria estar lendo em voz alta, porque eu sinto que muita coisa eu tô perdendo por não estar ouvindo a minha voz, entendeu? Eu tô me esquecendo, entendeu? Então, eu vou ter que corrigir isso, né? Porque, eu não sei, eu comecei a ler no tablet, e geralmente os livros que eu leio no tablet, eu não sei porquê, mas parece que eu só consigo ler eles... Ai, não sei explicar também. Mas a maioria dos livros que eu leio no tablet, eu sempre leio em pensamento. Eu não leio em voz alta. Só que eu tô sentindo que o Memórias Póstumas era um livro pra ser lido em voz alta, sabe? Pra eu ouvir o que eu tô lendo. E aí eu tô sentindo que eu tô perdendo algumas coisas, mas tá muito legal. Tá bem interessante, né? Inclusive, agora eu lembrei que ele tem umas referências ao Dom Casmurro. Não sei se são exatamente referências, se o autor fez por coincidência, ou se... Porque eu também nem sei se quem que veio primeiro, né? Se foi Memórias Póstumas ou foi Dom Casmurro, né? Mas eles têm uma referênciazinha, um easter egg, vamos dizer assim, né? E é legal, muito legal, né? Eu amo isso, entendeu? E eu gosto, assim, da escrita do... Quer dizer, do que eu li do livro do Dom Casmurro, né? Do Machado de Assis. Eu gostei muito de como ele conversa com o leitor. Tipo assim, olha, eu sei que vocês estão lendo, eu sei que vocês estão cansados. Alguma coisa assim, sabe? E tem muito disso também no Memórias Póstumas. Eu acho muito legal. Entendeu? Porque é como se ele estivesse escrevendo pra gente mesmo, sabe? Eu achei muito interessante. Então, por isso que eu acho que eu tô achando mais empolgante, assim. Não exatamente pela história em si, porque pela história em si tá meio paradinho, assim, eu acho, não sei. Não sei explicar. Mas tá legal. É isso. É isso, gente. Então, né, vamos finalizar, né, aqui, né, o vlog, né, dessa semana. Foi uma loucura, né? Teve só eu falando das leituras que eu tava fazendo mesmo. Não teve nada de nada, né? Mas tá bom. Só pra não deixar vocês aí sem conteúdo, né? Então, se inscrevam aí no canal, que a gente vai continuar postando. Eu ainda pretendo gravar uns vídeos aí específicos, né? Que falei pra vocês que eu ia começar a gravar, mas ainda não deu. Mas vai sair, tá bom? Então, se inscrevam que vocês vão ver. Uma hora vai sair. É isso.